Olá, e boas-vindas a mais um mergulho profundo no nosso material de hoje. É muito bom estar aqui de novo para mais essa exploração. Com certeza, nós temos pela frente um tema que, à primeira vista, pode soar um pouco árido, sabe? Talvez até burocrático. Sim, muita gente foge só de ouvir os termos. Exatamente. Mas olha, eu prometo que é algo que afeta o dia a dia e o sustento de absolutamente qualquer pessoa que esteja no mercado de trabalho. Sem dúvida nenhuma. É a base da vida profissional de quem nos ouve. Pois é. E a nossa missão nessa análise aprofundada não é dar uma aula monótona de direito, né? Ninguém quer ficar lendo códigos ou vomitando jargões jurídicos por aqui. Longe disso. A ideia é descomplicar. Isso. A ideia é pegar uma pilha bem densa de regras trabalhistas, focadas em rescisão de contrato, aviso prévio, aquelas situações caóticas de força maior, e traduzir tudo isso para a vida real. Trazer para o chão de fábrica para o escritório. Exato. Nós vamos explorar o que eu gosto de chamar de a anatomia de um término profissional. Porque, vamos ser sinceros, encerrar um vínculo de emprego tem muito em comum com o fim de um relacionamento romântico. Olha, essa é uma analogia muito boa. Não é? É cheio de regras não ditas, prazos apertados, mágoas e, quase sempre, uma bela dor de cabeça na hora de dividir os bens. É uma maneira fantástica de enxergar a situação. E quando nós olhamos para as origens dessas regras, o que realmente estamos observando é o retrato de uma sociedade tentando a todo custo equilibrar uma balança de poder que é naturalmente desigual. Uma balança que pende muito para um lado. Exatamente. De um lado da mesa, temos quem emprega. Essa parte precisa de previsibilidade, precisa saber que o negócio vai continuar rodando e, exige segurança jurídica para investir. Faz sentido. O negócio precisa girar. Mas do outro lado, temos quem trabalha que frequentemente está em uma posição de enorme vulnerabilidade econômica. Para essa pessoa, o fim do contrato significa o corte imediato da fonte de sustento. A torneira seca de um dia para o outro. Seca na hora. Então, toda essa burocracia do término que vamos discutir hoje serve, no fundo, para nivelar esse jogo de poder, garantindo que ninguém saia da relação completamente destruído de um dia para o outro. Certo. Vamos desvendar isso e acho que o ponto de partida ideal é justamente a mecânica básica desse término. Aquele primeiro momento da ruptura. Isso, aquele momento tenso em que a decisão final foi tomada, a conversa difícil já aconteceu e o relógio começa a correr. Um relógio bem rigoroso, por sinal. Muito rigoroso. Eu menciono o relógio porque a legislação é implacável com prazos. O material que estamos analisando estabelece uma regra de ouro. Existe um prazo de exatos 10 dias. 10 dias corridos. 10 dias. Quando o contrato chega ao fim, quem emprega tem uma janela de 10 dias contados a partir do término para fazer duas coisas fundamentais. Pagar e formalizar. Exato. Primeiro, pagar todo o dinheiro devido. Segundo, entregar a papelada comprovando que os órgãos do governo foram avisados. Mas o que acontece na prática se a empresa simplesmente disser, o sistema caiu, paga o mês que vem? Vira um problema gigante. A lei tem dentes para morder quem atrasa. O que é fascinante aqui é o tamanho da penalidade que a lei impõe para garantir que esse relógio seja levado a sério. Então tem punição pesada. Muito pesada. O texto legal não deixa nenhuma margem para aquele clássico atraso casual do departamento financeiro, sabe? Aquele famoso esquecimento na sexta-feira. Isso. Se o dinheiro não cair na conta ou se os documentos não forem entregues nesses 10 dias cravados, o infrator sofre uma punição dupla. Dupla? Sim. A primeira parte é uma multa baseada em um índice econômico antiquado chamado BTN, ou Bônus do Tesouro Nacional. Espera, BTN? Isso ainda existe? No texto da lei, sim. O que é exatamente esse índice em valores de hoje? Pois é uma daquelas relíquias da nossa história econômica. A lei fala em 160 BTNs por trabalhador prejudicado. E isso dá quanto no bolso? Na prática de hoje, como esse índice foi congelado há décadas, isso dá um valor fixo muito baixo, algo em torno de R$ 170. R$ 170? Isso é quase um troco para uma empresa de médio porte. É irrisório. Mas aí vem a segunda parte da penalidade. E é aqui que a lei realmente mostra a sua força. A empresa é obrigada a pagar uma multa a favor do próprio empregado, no valor exato de um salário completo dele, devidamente corrigido. Uau! Um salário inteiro. Um salário inteiro direto para o trabalhador.
Então, só para eu entender, se a pessoa ganha R$ 10.000, a empresa paga os R$ 170 pro governo e R$ 10.000 de multa direto para o trabalhador só por ter atrasado o acerto em um dia. Precisamente. Um dia de atraso já engatilha a multa de um salário inteiro. É um risco altíssimo para a empresa. Sim, e a justificativa sociológica para isso é muito clara. O fim do contrato corta a capacidade daquela pessoa de comprar comida, de pagar o aluguel. A base da sobrevivência. Exato. O Estado entende que o atraso no acerto de contas não é apenas um inconveniente administrativo. É uma ameaça direta à sobrevivência digna do profissional. Não dá para esperar o sistema do RH voltar a funcionar quando tem conta de luz vencendo. De jeito nenhum. O peso de um salário inteiro de multa existe para forçar a rescisão a ser a prioridade número 1 na mesa de qualquer gestor financeiro. É uma forma de dizer, não brinquem com a geladeira alheia. Exatamente isso. E por falar em dinheiro, tem uma curiosidade gigantesca nas nossas fontes sobre como esse pagamento é feito. Ah, a regra das formas de pagamento? Isso. A regra geral diz que o pagamento pode ser em dinheiro, depósito na conta ou até em cheque visado, mas há uma exceção muito específica. Uma proteção extra, na verdade. Sim. Se o trabalhador for analfabeto, é terminantemente proibido pagar a rescisão com um cheque. Só vale dinheiro vivo ou depósito direto no banco. Como alguém que adora os bastidores das regras, eu achei isso brilhante, mas queria entender a profundidade dessa restrição. É uma daquelas sutilezas que carregam um peso social e humano gigantesco. Precisamos nos colocar na posição de vulnerabilidade prática, de quem não tem o letramento básico. E imagina o desafio que deve ser. É enorme. Um cheque, mesmo que tenha fundos garantidos, é um pedaço de papel que exige leitura para confirmar o valor exato, a data de emissão e se o nome está correto. Para uma pessoa analfabeta, isso é quase indecifrável. Exato. Receber as economias de anos de trabalho em um cheque abre uma margem assustadora para fraudes. Essa pessoa precisaria pedir para um terceiro ler, endossar e trocar esse cheque do banco. E aí que entram os aproveitadores. Infelizmente, sim. Ela acaba se sujeitando a atravessadores que cobram taxas abusivas só para transformar aquele papel em notas. Ao proibir o cheque, a lei cria uma blindagem essencial contra a exploração financeira no exato momento em que essa pessoa está mais frágil. É o sistema tentando proteger as pessoas das armadilhas do próprio sistema. É o Estado reconhecendo que tratar todos como iguais, quando eles são diferentes na prática, gera injustiça. Perfeito. E só para fechar essa parte da saída padrão, os documentos mencionam rapidamente os chamados planos de demissão voluntária, os famosos PDVs. Sim, muito comuns em grandes corporações. A ideia principal aqui é que, se existe um acordo com o sindicato para um PDV e o funcionário decide aceitar o pacote, isso gera uma quitação plena e irrevogável. É um corte limpo, não é? O assunto morre ali. Correto. O PDV é basicamente uma troca de garantias em larga escala. Como assim uma troca? Pensa no cenário da empresa. Ela quer reduzir o quadro de funcionários sem o desgaste de demissões em massa surpresa e sem o risco de centenas de processos judiciais no futuro. Evitar aquele passivo trabalhista monstruoso. Isso. Então, ela oferece um pacote financeiro muito mais atraente do que ela exige. Paga meses a mais de plano de saúde, salários extras. O trabalhador, por sua vez, aceita esse fôlego financeiro extra, mas, em troca, assina um documento dizendo que não vai reclamar de mais nada no tribunal. Zera a conta. Zera-se o passivo e ambas as partes seguem suas vidas. Bom, até agora falamos de contratos normais que duram por tempo indeterminado. Mas a nossa pesquisa entra em um território muito peculiar. Os contratos com prazo determinado. Isso. As quebras de expectativas nesses contratos com prazo determinado. Sabe quando alguém aluga um apartamento por um ano? Sei bem, a quebra do contrato de aluguel sempre gera atrito. Gera muito atrito. Se o inquilino decide ir embora no 6º mês, a imobiliária cobra uma multa gigantesca por quebra de contrato, porque contava com aquele dinheiro mensal. É a quebra da expectativa financeira. Exato. Por outro lado, se o dono do imóvel pediu o apartamento de volta no 6º mês, ele também tem que indenizar o inquilino que ficou na rua de repente. O planejamento de vida do inquilino foi destruído. Pois é.
E a lei trabalhista faz algo muito parecido com profissionais contratados para projetos com data de validade. A analogia do aluguel funciona perfeitamente para ilustrar o conceito de imprevisibilidade aqui. Quando uma construtora, por exemplo, contrata um engenheiro por exatos 12 meses para entregar uma obra, há um planejamento financeiro de ambos os lados. A empresa conta com o engenheiro e o engenheiro conta com os 12 salários. Exatamente. Se a empresa decide demitir esse engenheiro no 6º mês sem uma boa justificativa, a lei a obriga a pagar uma indenização. E de quanto é essa indenização? É equivalente à metade de tudo que ele ainda iria receber até o fim do contrato. Paga metade dos salários dos 6 meses restantes sem ele precisar trabalhar? Exato. É o preço por quebrar a promessa do prazo. É uma compensação pesada. Sim, mas a via tem mão dupla. Se o engenheiro simplesmente acordar no 6º mês e decidir abandonar o projeto sem motivo legal, deixando a obra parada, ele se torna um infrator. E aí a conta vira contra ele. Nesse cenário, o profissional é obrigado a indenizar a empresa pelos prejuízos que essa fuga repentina causou. Mas ele pode falir pagando uma multa dessas se for uma obra gigante, não pode? Aí é que entra o bom senso do legislador. A lei coloca um teto inteligente para não escravizar o trabalhador por dívidas. Ele nunca vai pagar uma multa maior do que aquela que receberia se a situação fosse inversa. Ah, então tem um limite máximo, a mesma metade do que faltava. Isso. A lógica é punir quem destrói o planejamento alheio, mas mantendo a proporção. Isso faz todo sentido quando a ruptura é só uma mudança de planos, mas o nosso material mergulha fundo nas rupturas causadas por comportamentos intoleráveis. O famoso e dramático terreno da justa causa. É aquele momento em que o empregador diz: chega, passou dos limites. A punição máxima no direito do trabalho. A lista de motivos para mandar alguém embora por justa causa tem coisas óbvias, como violação de segredo da empresa, embriaguez no serviço, abandono de emprego, mas uma linha específica me fez parar a leitura. Qual chamou a sua atenção? A prática constante de jogos de azar. Como isso se traduz hoje em dia? Esse é um dos meus exemplos favoritos de como leis redigidas no meio do século passado são forçadas a dialogar com o presente. Porque na época devia ser o jogo do bicho na esquina, né? Exato. Quando os legisladores escreveram prática constante de jogos de azar, a imagem mental da época era de funcionários jogando cartas valendo dinheiro no fundo do galpão ou participando de bingos clandestinos no horário de almoço. Bem cena de filme antigo. Sim, hoje a manifestação disso está no bolso de quase todo mundo. Com a explosão dos cassinos online e dos aplicativos de apostas esportivas, o jogo de azar é acessível e um piscar de olhos. Aquelas famosas apostas pelo celular durante o expediente. Isso. Se uma empresa percebe que um funcionário passa o expediente inteiro grudado no smartphone, focado em apostas, comprometendo sua produtividade de forma reiterada, essa regra antiga fornece o embasamento perfeito para uma justa causa digital. A tecnologia muda, mas o vício que atrapalha o trabalho continua sendo motivo de demissão. A essência da lei permanece a mesma, a quebra de confiança. E os textos também trazem uma inclusão mais moderna sobre a perda da habilitação profissional. Essa foi uma adição recente muito necessária. Pense em um motorista de caminhão que decide, por conta própria, dirigir embriagado no fim de semana e perde a carteira de motorista. Ou um médico que perde o registro no conselho por fraude. A empresa fica de mãos atadas. Sim, a empresa contratou um motorista e um médico. Se eles não podem mais exercer a profissão por culpa própria, a empresa pode aplicar a justa causa. Exatamente, porque a base do contrato deixou de existir por irresponsabilidade do profissional. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante. Quem está de fora pode achar que só quem tem o poder de assinar o contra-cheque pode dar justa causa. É o senso comum. E a lei nos mostra um cenário onde o jogo vira completamente. É a chamada rescisão indireta, onde o empregado demite o chefe por justa causa. Como isso funciona na prática? A rescisão indireta é a válvula de escape do sistema. É o reconhecimento oficial de que o poder de comando de uma empresa tem limites muito claros e que o ambiente de trabalho não pode se transformar em um espaço de abuso ou tortura psicológica. Então, o trabalhador não é obrigado a tolerar tudo pelo salário. De jeito nenhum. Quando o empregador cruza certas linhas vermelhas, o trabalhador pode cruzar os braços, considerar o contrato rompido e ainda assim exigir na justiça absolutamente
todas as verbas e indenizações que receberia se tivesse sido demitido sem justa causa. É uma proteção poderosa, e a lista de motivos que justificam isso é pesada. Temos situações extremas, como o chefe exigir serviços superiores às forças da pessoa ou submetê-la a perigos claros que não fazem parte do trabalho. Tem também a questão do assédio, traduzido na lei como rigor excessivo ou ofensas físicas e morais. Ofendeu o funcionário na frente da equipe, por exemplo. Mais uma regra me chamou a atenção por ser muito sutil, que é a redução proposital do trabalho. A lei prevê que se a pessoa recebe por peça produzida ou por tarefa, e o chefe reduz drasticamente a quantidade de trabalho disponível só para sufocar a renda, o trabalhador pode declarar a rescisão indireta. Por que essa regra é tão vital? Porque ela ataca o que chamamos informalmente de demissão silenciosa ou o esvaziamento de função. O famoso quiet firing. Exatamente. Muitas vezes, um mau gestor quer se livrar de um funcionário antigo, mas não quer pagar as altas multas da demissão. Qual é a tática desonesta? Ele começa a isolar o profissional. Deixa o funcionário encostado. Tira os clientes importantes, para de repassar as tarefas que geram comissões ou reduz o fluxo de peças a serem montadas. O objetivo é vencer a pessoa pelo cansaço financeiro e psicológico, forçando-a a pedir demissão por conta própria e abrir mão de seus direitos. É uma crueldade silenciosa. Muito. O fato de a legislação enxergar e punir essa tática maquiavélica demonstra uma profunda compreensão de como o assédio moral e econômico opera no dia a dia. Garante-se que a culpa da ruptura recaia sobre quem realmente deteriorou a relação. É um escudo maravilhoso para quem trabalha. No entanto, sabemos que na esmagadora maioria das vezes, o fim não é uma explosão de assédio nem um abandono impulsivo. A maioria dos termos é bem menos dramática. Muitas vezes, as partes apenas sentam e percebem que o ciclo acabou. E por décadas, a legislação não oferecia um caminho legal para o famoso não sou eu, somos nós. Era um vácuo na lei. Felizmente, as fontes abordam a inovação da extinção por acordo, o chamado distrato, que veio com a reforma de 2017. A introdução do distrato por acordo mútuo tirou das sombras uma prática muito comum, porém ilegal, que existia no mercado brasileiro. Aquela velha história de devolver a multa. Exatamente. Antes dessa regra, quando alguém queria sair da empresa, mas não queria perder o dinheiro preso no fundo de garantia, fazia-se um teatro. Um acordo de cavalheiros totalmente à margem da lei. Sim, a empresa simulava uma demissão, pagava a multa de 40% sobre o fundo e o trabalhador devolvia-se o valor da multa por fora, em dinheiro vivo para o chefe. Era uma fraude generalizada contra o sistema. O acordo legalizou um meio-termo honesto. E a matemática desse meio-termo exige que todo mundo ceda um pouco. Sim, ambos abrem mão de algo. Se a saída for por acordo, a multa do fundo de garantia cai pela metade, vai para 20%. O trabalhador ganha o direito de sacar o dinheiro do fundo, mas com um limite de 80% do saldo. E o aviso prévio indenizado também é reduzido pela metade. É uma partilha justa de custos. Mas o grande sacrifício vem em relação ao suporte do Estado. Quem sai por acordo mútuo perde totalmente o direito de solicitar o seguro-desemprego. O que o Estado está dizendo com essa proibição? O recado é puramente fiscal e conceitual. O seguro-desemprego é um fundo público desenhado exclusivamente para amparar quem perdeu a sua renda de forma involuntária e traumática. Para o choque de ser demitido do nada. Isso. O Estado argumenta que se você teve a capacidade, o tempo e a tranquilidade de sentar à mesa com a empresa para negociar os termos da sua saída, você não está em uma situação de desamparo súbito. Você planejou a sua saída. Exato. A flexibilidade do acordo permite que você acesse as suas economias no fundo de garantia, mas o Estado retira a rede de proteção pública para não subsidiar decisões mútuas e voluntárias. Faz sentido. Protege o cofre público. E já que você tocou no aviso prévio durante o acordo, precisamos falar sobre a fase mais constrangedora e bizarra de qualquer encerramento de contrato. O aviso prévio trabalhado. É sempre um clima estranho. Muito estranho. É aquela situação onde todo mundo sabe que acabou,
A confiança já está fragilizada, mas o funcionário ainda tem que bater o ponto todos os dias por mais um mês. Para tentar suavizar esse clima de funeral no escritório, a lei tem uma regra fantástica de redução de jornada. Sim, e é uma das poucas normas do mundo corporativo que trata o trabalhador como um ser humano, com necessidades práticas imediatas, e não apenas como uma engrenagem. A mecânica é a seguinte: se foi a empresa que decidiu demitir o profissional, esse trabalhador ganha o direito absoluto de ir embora 2 horas mais cedo todos os dias durante o aviso prévio, sem perder um único centavo do salário. 2 horas a menos por dia faz muita diferença. E se a pessoa morar muito longe do trabalho ou achar que sair mais cedo não ajuda, a lei oferece uma alternativa ainda mais radical. Ela pode manter o horário normal de trabalho, mas ganha o direito de faltar ao serviço por 7 dias corridos no final do aviso. Novamente, com o salário intacto. Exato, salário completo. O que está por trás dessa generosidade de tempo? Se conectarmos isso ao panorama geral do mercado de trabalho, entenderemos que não há generosidade nenhuma. Há pragmatismo econômico. Como assim? O espírito dessa lei não é dar um descanso ou uma semana de férias remunerada como prêmio de consolação. O objetivo é puramente logístico. Pensa no desafio de procurar um novo emprego. Tem que arrumar currículo, fazer networking. Exato. A pessoa precisa atualizar o currículo, fazer contatos e, principalmente, comparecer em entrevistas. Como alguém vai conseguir participar de processos seletivos se estiver preso atrás de uma mesa das 8 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira? Fica inviável marcar uma entrevista com o futuro chefe. Exigir que o trabalhador cumpra a jornada integral tornaria a busca por uma nova oportunidade praticamente impossível. A redução de 2 horas diárias ou a liberação da última semana é a intervenção do Estado garantindo tempo hábil para que aquele profissional consiga se recolocar na economia o mais rápido possível. Pelo respiro vital. Mas as nossas notas trazem um alerta sério para quem acha que o aviso prévio é uma espécie de férias antecipadas onde tudo é permitido. Não é terra sem lei. De forma alguma, a relação de emprego continua válida. Se durante esses 30 dias o funcionário chutar o balde e cometer qualquer uma daquelas faltas graves que justificam uma justa causa, como ofender o chefe ou abandonar as tarefas, ele sofre um revés imediato. A regra muda no meio do jogo. Sim, a demissão sem justa causa é convertida em justa causa no meio do caminho, e ele perde o direito a receber o restante dos dias do aviso. Ou seja, por pior que seja o clima, é imperativo manter a ética profissional até o minuto final. Isso reforça o princípio de que o contrato de trabalho, com todos seus deveres de subordinação e boa-fé, continua plenamente ativo até a data do desligamento definitivo. A contagem regressiva não suspende as regras de convivência. Até agora, nós dissecamos cenários onde a vontade humana, seja de um lado, do outro ou de ambos, ditou o ritmo do término. Mas o que acontece quando forças muito maiores do que nós simplesmente param o mundo? Entramos no terreno da força maior. Isso. Os documentos definem força maior como um acontecimento absolutamente inevitável, imprevisível e para o qual a empresa não contribuiu de forma alguma. É a tempestade perfeita. Mas a lei também coloca um holofote sobre a má gestão. Se a crise era resultado da falta de visão de negócios do empresário, isso não cola como força maior. Qual é a linha que separa um desastre de uma má administração? Essa linha é fundamental para proteger o trabalhador de assumir os riscos do capitalismo. O risco inerente ao negócio, as oscilações normais do mercado ou a perda do maior cliente da empresa não são força maior. É apenas o risco de empreender. Exato. São riscos de mercado. E quem lucra com o negócio deve absorvê-los. Força maior exige um componente de magnitude incontrolável. Algo como um desastre natural. Sim, estamos falando de um desastre climático extremo que destrói fisicamente o parque industrial ou de uma pandemia global sem precedentes que paralisa totalmente a cadeia de suprimentos e impõe o confinamento social. Coisas que ninguém poderia prever ou evitar. Quando o cenário atinge esse nível de catástrofe, a lei compreende que o empregador também se tornou uma vítima indefesa das circunstâncias e oferece ferramentas de emergência para tentar evitar a falência absoluta. E as ferramentas que a lei oferece para a força maior são remédios muito amargos. Bem difíceis de engolir. Se o desastre obrigar a empresa a fechar as portas definitivamente, as indenizações devidas aos funcionários no momento da rescisão podem ser cortadas pela metade. Um golpe duríssimo nas economias da equipe.
Muito duro. Mas se a esperança for manter a empresa viva e apenas atravessar a tormenta, a legislação permite algo impensável em tempos normais: a redução temporária dos salários de todos os empregados em até 25%. A única âncora de salvação imposta pela lei é que nenhum salário pode ser achatado a um valor inferior ao salário mínimo. Como a sociedade justifica tirar um quarto da renda de quem já está sofrendo com uma catástrofe? Justifica-se pela filosofia do mal menor, focada na preservação da entidade que gera os empregos. Salvar a fonte pagadora. Exatamente. Em um cenário de colapso absoluto, a alternativa à redução temporária de 25% do salário não é o pagamento integral. A alternativa é a falência da empresa, a demissão de 100% do quadro de funcionários e um calote generalizado onde as pessoas passariam anos lutando em tribunais sem receber nada. É a escolha entre ganhar menos ou não ganhar absolutamente nada. Ao permitir a flexibilização drástica em casos de força maior, a lei tenta salvar os empregos longo prazo, exigindo um sacrifício compartilhado no curto prazo. Dentro dessa lógica de eventos fora do controle, esbarramos no conceito com o nome mais cinematográfico de todos, o fato do príncipe. O nome é ótimo e a teoria por trás dele é fascinante. Parece título de obra de ficção, mas a aplicação prática é surreal. A lei diz que se a paralisação definitiva do trabalho for causada por uma ordem direta de uma autoridade governamental, a responsabilidade de pagar as indenizações muda de mãos. É o Estado assumindo a conta das próprias decisões. Imagine uma padaria familiar que funciona na mesma esquina há 30 anos. De repente, a prefeitura decide construir um viaduto monumental e, por decreto, interdita e fecha aquela rua para sempre. O negócio morre ali. A padaria é forçada a fechar. O fato do príncipe estabelece que a culpa não é do dono da padaria e quem deve pagar as pesadas multas rescisórias dos padeiros e atendentes é o governo municipal que deu a ordem da obra. A autoridade que emitiu a canetada assume a conta trabalhista. Na teoria do direito administrativo e trabalhista, essa é uma construção belíssima. É o princípio da reparação de danos. Quem inviabiliza a atividade econômica em nome do interesse público deve compensar quem perdeu o meio de sobrevivência. É muito justo no papel. O problema colossal do fato do príncipe é a aplicação prática. Para que o trabalhador receba o dinheiro do governo, é necessário instaurar um processo longo e chamar a fazenda pública para integrar a ação. E processar o Estado nunca é rápido. Como é de conhecimento geral, forçar o Estado a admitir culpa financeira e emitir um pagamento rápido é uma utopia. O que deveria ser uma proteção jurídica se transforma em um pesadelo burocrático, com os trabalhadores esperando anos, às vezes décadas, para ver a cor desse dinheiro. O conceito protege a justiça do sistema, mas falha gravemente na agilidade que a vida real exige. Então, o que isso tudo significa quando olhamos de longe? Nós mapeamos a rigidez matemática dos prazos de 10 dias, entendemos a severidade das multas quando se atrasa o sustento de alguém e detalhamos as quebras de contratos e o poder de aplicar justas causas de ambos os lados da mesa. Vimos que as armas estão distribuídas. Vimos o pragmatismo das rescisões por acordo e a logística puramente focada no tempo que o aviso prévio oferece para a busca de um novo emprego. Até mesmo situações caóticas de prefeitos fechando ruas e desastres climáticos têm suas próprias cartilhas de saída. Pode parecer que estamos apenas diante de um muro impenetrável de burocracia, mas a mensagem subjacente que retiro disso tudo é a busca frenética por previsibilidade. Previsibilidade em um momento de pura tensão. O momento de uma demissão é, por natureza, recheado de raiva, medo e incerteza. É precisamente quando os ânimos estão mais exaltados que precisamos de um mapa frio e objetivo ditando os passos, para que a emoção não transforme o fim do contrato no caos absoluto. Essa é a síntese perfeita. A legislação atua como o mediador silencioso no momento de ruptura. E para quem nos ouve, dominar a mecânica dessas regras é um ato de profunda transformação. Muda a postura da pessoa diante do problema. Totalmente. Quando a pessoa entende não só o que, mas os verdadeiros porquês, como o motivo pelo qual analfabetos não recebem em cheque, ou a lógica por trás de faltar 7 dias no aviso prévio, ela abandona a posição de um sujeito assustado que apenas assina papéis no Departamento de Recursos Humanos. Ela se converte em uma participante crítica, empoderada e consciente dentro de suas relações profissionais,
perfeitamente capaz de identificar abusos e defender a própria dignidade. Brilhante. E antes de encerrarmos as análises de hoje, eu devo confessar que nós deixamos um par de artigos bem recentes e polêmicos de fora do corpo principal dessa nossa conversa. O motivo é simples. Eu queria que a gente usasse isso para plantar uma pequena semente de dúvida na mente da nossa audiência. Isso levanta uma questão importante e muito atual para fechar a nossa reflexão. Durante toda a nossa exploração de hoje, nós descrevemos a figura de um Estado onipresente, intervindo com regras extremamente rígidas e inegociáveis para tentar proteger a parte historicamente mais vulnerável da relação de emprego. O Estado sendo um grande protetor. Contudo, há duas novidades na legislação que abrem fissuras nesse escudo. A primeira regra diz que se um funcionário tem diploma de nível superior e ganha um salário altíssimo, mais que o dobro do teto da Previdência, ele e a empresa podem abrir mão da Justiça do Trabalho e usar câmaras privadas de arbitragem para resolver qualquer problema da rescisão. Sem o juízo do trabalho no meio. A segunda regra estabelece que absolutamente qualquer empregado pode voluntariamente ir até o seu sindicato uma vez por ano e assinar um termo de quitação anual. Ao assinar isso, o profissional declara formalmente que não tem mais nada a reclamar da empresa em relação àquele ano específico, liberando o empregador de todos os riscos e processos passados. Uma anistia anual preventiva. Exatamente. A grande provocação que devemos nos fazer agora é a seguinte: será que essa permissão para dar uma quitação anual das pendências, somada à possibilidade de transferir conflitos de executivos ricos para a justiça privada, está criando silenciosamente dois mundos trabalhistas paralelos? É de se pensar. Um mundo onde a mão paternalista e protetora do Estado continua controlando os mínimos detalhes para a imensa maioria dos trabalhadores, e um segundo mundo, elitizado, onde essa proteção pública está sendo gradualmente substituída por contratos de risco e negociações puramente particulares. É uma dinâmica que desafia a essência de quase tudo que debatemos e tem um potencial de redesenhar o futuro das relações de trabalho. É uma reflexão filosófica e fortíssima para nos acompanhar depois que desligarmos. Quero deixar registrado meu agradecimento por mais essa parceria analítica na exploração de hoje. O prazer foi todo meu. Sempre muito estimulante conversar sobre esses detalhes. Conseguimos pegar regras que parecem existir apenas para atrapalhar a vida e encontramos toda a lógica, a história e as implicações humanas escondidas por trás delas. E para quem nos acompanha até aqui, que essa longa discussão sirva para manter a mente inquieta. Observem o ambiente de trabalho ao seu redor, continuem questionando as regras do jogo, não parem de explorar as raízes da informação e tenham sempre em mente o impacto de se manterem criticamente bem informados sobre os próprios direitos. Um grande abraço a todos e até no nosso próximo mergulho.